Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E esse ambiente que você está agora venha ser completamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus, como eu sempre faço no início de cada vídeo. Quero te convidar a estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações que você é sinalizado quando sair conteúdo novo. E na plataforma do TikTok também te convido a estar nos seguindo, a estar acompanhando o nosso conteúdo. E para você que está vendo pela primeira vez esse canal, momentos de reflexão, nós refletimos à luz da Palavra de Deus dentro de temas do nosso dia a dia. Temas do cotidiano, dúvidas bíblicas, para que nós venhamos a aprender juntos aqui. E tem sido de muita valia e tem sido muito importante o aprendizado. Eu vou dizer por mim que eu estou aprendendo cada dia mais com cada momento de reflexão. Então eu conto com o seu apoio, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema. O tema é: o que Deus decidiu, o diabo não toma, baseado no livro de Judas, capítulo 1. Judas só tem um capítulo, o livro de Judas só tem um capítulo, versículo 9. Tá bom? Então, assim, pessoal, nós sabemos que existem batalhas espirituais que não vemos, e é a todo momento. Disputas invisíveis que acontecem não pelo que somos no presente, muitas das vezes, mas pelo que Deus já determinou para o nosso destino. E Satanás luta porque ele não aceita as decisões de Deus. E essa passagem de Judas revela uma guerra que pode mudar nossa visão sobre identidade, acusação e propósito. Então vamos analisar o texto, vamos fazer uma exegese. O que é exegese? Exegese é você puxar a centralidade do texto, é você puxar ali a mensagem principal que o texto está dizendo sem alteração nenhuma. Não é a minha ótica sobre o texto, mas é o que o texto está querendo dizer. Então vamos lá. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então o que está acontecendo aqui? Moisés morreu, e nós temos essa informação lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 34. Deus o sepultou e ninguém soube o lugar da sua sepultura. Por que será? Porque Israel tinha uma tendência, isso aqui é uma ótica, tá? Tinha tendência de transformar pessoas em ídolos. Deus não permitiria que Moisés virasse um objeto de adoração. Eu achei muito interessante essa ótica. Nunca tinha visto uma ótica dessa. É um ponto de vista sobre isso. Satanás aparece para contestar a decisão de Deus. Então ele queria o corpo para quê? Para acusar Moisés pelos seus erros, tentar corromper Israel com idolatria, impedir a revelação futura de Moisés, porque Moisés ele vai aparecer lá no Monte da Transfiguração, ele e Elias com Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 3, diz sobre isso. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 3. Vou pegar o versículo 2 para entender aqui. Vou pegar o versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias. Terceiro ponto. O arcanjo
Miguel intervém. O arcanjo Miguel intervém. Então, assim, Miguel não discute com Satanás. Miguel não discute com Satanás. Ele não prega, ele não filosofa, ele não entra no terreno de acusação. Ele apenas declara, como está aqui no versículo 9, o Senhor te repreenda. E aqui nós tiramos uma lição bem interessante, uma lição doutrinária bem importante. Miguel aqui, ele está representando a autoridade do céu. A disputa ela não era física, mas espiritual e jurídica. Satanás não aceita uma alma ou corpo que Deus reivindicou como seu. Isso é forte, hein? Isso é forte. Outro ponto, revelação espiritual. A luta pelo corpo de Moisés revela, primeiro, Satanás disputa o que tem valor para Deus. Se a luta pela sua vida, é porque você tem destino. Seu inferno disputa, luta constantemente contra a sua vida, é porque o céu te escolheu. Quem não tem propósito não é perseguido. Segundo, a acusação é a arma do diabo. E ele é bom nisso, porque ele não sabe do futuro. O único futuro que ele sabe é o dele, que é destruição. Porém, ele luta constantemente para que aqueles que são de Deus não venham a ter um destino com Deus. Porque para ele, para Satanás, não tem perdão. Não tem perdão. E como ele não sabe do destino daqueles que Deus chama, que Deus cuida, ele tenta usar aquilo lá de trás, erros passados, falhas, tudo que chegou a gerar nos nossos corações, a se prostrar diante de Deus e pedir perdão pelos erros, ele fica trazendo aquilo. Ele traz. Por quê? Porque trazendo o passado ele prejudica o presente e afeta o futuro. Esse é o objetivo dele. Então, por isso que ele é chamado de acusador. Porque não tem como acusar alguém de alguma coisa que não aconteceu. Então o que ele vai fazer? Ele vai acusar por aquilo que já passou, né? E os erros, falhas, tudo aquilo que nós sabemos que Deus perdoou, sabemos que recebemos o perdão de Deus para aquilo, mas mesmo assim ele tenta, porque ele quer colocar dúvida dentro do nosso coração. Então, Satanás significa acusador. Ele estava dizendo diante de Deus, ele falhou, ele pecou, ele não merece, como se fosse isso. E o inimigo sempre quer prender os nossos erros ao nosso futuro. Mas Deus já tinha decidido. Moisés pertence a mim, sua história não termina com culpa, mas com glória. Terceiro ponto. Nossa vitória não está na nossa força. Miguel é poderoso, mas ele não usa sua força. Ele usa a autoridade do nome do Senhor. Não se rebaixa ao nível da discussão e não se contamina com o espírito da acusação. 3 lições importantes aí para a nossa vida, hein? A maior arma do cristão não é argumentar com o diabo, é confiar na palavra de Deus e declarar a autoridade do Senhor. E aí que tem até uma aplicação profética sobre isso, né? Satanás tenta te acusar. 2 pontos. Você errou demais. Você não serve mais. Você não é digno. Só negatividade, só negatividade. Mas Deus já decretou que sobre você, seu corpo e sua alma me pertencem. O que eu escolhi permanece meu. O diabo não decide seu destino. Como com Moisés.
Seu passado não vai anular o futuro que Deus já escreveu. A acusação não tem poder onde a graça já chegou. O que Deus guarda, o diabo não toca. E aí, nós entramos em qual conclusão? Quando Satanás luta contra você, quando tentar pegar aquilo que Deus já declarou como santo, quando tentar usar seu passado para impedir seu futuro, levante a sua voz como Miguel e diga: o Senhor te repreenda. Porque ninguém pode disputar o que já está determinado pelo céu. Moisés terminou na glória do Monte da Transfiguração, não no Vale da Acusação. Assim será conosco. E aí nós entramos aqui num apelo final. E até podemos colocar uma oração final. Senhor Deus, assim como defendestes Moisés, defende o coração, a mente e a vida daqueles que te pertencem. Que toda acusação seja silenciada pela autoridade no nome de Jesus. E cada filho teu se lembre, o diabo não decide nosso destino. O Senhor nos guarda até o fim. Amém. E é isso. Então, quando nós viemos a esse mundo, nós viemos com propósito. O inimigo, ele tenta a todo instante. O único que pode frustrar os planos de Deus sobre a nossa vida somos nós mesmos. Somos nós mesmos. O inimigo ataca, vai atacando. Pedro, quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas, ele começou a andar, ele teve uma experiência incrível de ter andado sobre as águas com Jesus. Mas aí o vento bateu. E aí o foco saiu. O foco foi tirado. E aí o que aconteceu? Parou de andar sobre as águas, caiu na água. E é isso que o inimigo tenta. Contra a minha, contra a sua vida, querendo tirar o foco. Porque ele sabe que se tirar o foco por completo, nos tornamos como se fosse uma bomba relógio, que podemos explodir a qualquer hora. Então, os planos de Deus, o inimigo não pode frustrar, mas as nossas atitudes podem. Ainda mais se deixarmos entrar dúvidas, interrogativas, essas setas do inimigo que ele lança todos os dias no nosso coração. Começar a desacreditar. Puxa, será que Deus me perdoou mesmo? Eu acho que não. Eu não mereço isso. É o que o inimigo quer, porque para ele não tem volta. Ele já sabe do final dele. E na minha ótica, eu vejo que ele tenta querer levar o máximo de pessoas para o oposto daquilo que Deus tem determinado. Ele luta constantemente. Ele não é bobo. Ele não é bobo. Ele não lê sua mente, mas ele observa suas feições. Aquilo que te atinge, aquilo que te sensibiliza, aquilo que faz você ficar pensativo, aquilo que pode fazer você deixar o velho homem ou a velha mulher ressuscitar e voltar de novo. Ele sabe. E ele tenta a todo instante. Então o que viemos a entender que é uma luta constante. Uma luta constante. Mas se nós entendemos no nosso coração
no nosso coração, que Deus determinou um objetivo, algo para que nós venhamos a fazer nessa terra. Porque tem pessoas que acham que o seu nascimento foi um equívoco, um acaso, um acontecimento. E não é bem assim. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então que venhamos a refletir nessa palavra. Que venhamos a refletir nessa palavra. Porque, como foi dito na oração final, que cada um de nós nos lembramos que não é o inimigo que decide o nosso destino, porque o Senhor nos guarda até o fim. Ele é fiel e devemos permanecer fiéis a Ele até o fim. Muitas coisas vão acontecer para querer desviar o foco, mas em nome de Jesus, toda investida do inimigo já caiu por terra. Amém, pessoal? Pessoal, palavra fantástica. É uma palavra fantástica. Eu vejo aqui, às vezes, fico olhando e refletindo sobre isso, porque é algo que acontece. É algo que acontece. E quando nós sentirmos que o inimigo tem vindo a tentar, façamos como Miguel. Não vamos dar lado para ele não vamos entrar no joguinho dele não. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Isso é tremendo. Olha que arma que a gente tem na mão. O Senhor te repreenda. Não é eu, não é nós que temos poder. Nós somos totalmente dependentes de Deus. É o Senhor te repreenda. Miguel não falou eu te repreendo. Miguel não falou eu sou o cara. Não. Ele nem entrou no embalinho do inimigo não. Só o Senhor te repreenda. Pronto. Bem, pessoal? Pessoal, então, como eu sempre digo no final de cada vídeo, faz nós refletirmos, faz pensarmos. Eu acredito que da mesma forma que eu aprendi, você também aprendeu. E se você aprendeu, compartilhe com alguém essa mensagem, essa reflexão. Mande para alguém, compartilhe, seja um canal de bênção. Mais do que você tem sido já. Seja um canal de bênção, manda para alguém, para que venha refletir sobre isso. E para que venha aprender assim como eu e vocês aprenderam. Como nós aprendemos juntos aqui, dentro desse tema. E os comentários aqui, pessoal, estão totalmente liberados aí para ser exposto a opinião de vocês. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham? O que vocês pensam? Porque é tão interessante você ver óticas sobre o assunto. E o livro de Judas é um livro que não é muito mencionado. Até mesmo porque Judas só tem um capítulo. E é bem interessante nós vemos isso e aprender mais, absorver disso. Então, os comentários aqui, pessoal, embaixo aqui, estão totalmente liberados aí para você expor a sua opinião. E se você tiver sugestão de temas, quiser colocar aqui, que nós venhamos a aprender também sobre algum tema específico. Venhamos aprender juntos aqui, em comunhão, para que a gente venha se enriquecer mais sobre o conhecimento. Conhecimento é algo infinito, assim como a palavra de Deus. Então, cada dia nós aprendemos um pouquinho mais, tá bom? Pessoal, então, agradeço muito por estar conosco até aqui. E, como eu sempre digo, não deixa de ser um canal de bênção, mais do que você tem sido. Compartilhe. Compartilhe com alguém esse vídeo aí. E te aguardo. Te espero. Conto com você para estar conosco aí no nosso próximo momento de reflexão,
que eu creio que vai ser mais um tema, vai ser mais um momento de aprendizado e o nome de Deus seja sempre glorificado. Deus abençoe você, sua vida, que Deus venha te dar força, que Deus venha te dar sabedoria, entendimento, sabedoria, para que venha enfrentar as lutas do dia a dia, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, e fique com Deus e te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.